O texto de Joel vai começar narrando a sociedade da época de Joel. Como era esta sociedade? Era muito parecida com a nossa. Perceba que eles estavam passando por um momento de grande crise econômica, crise financeira. A sociedade da época de Joel estava totalmente perdida, podemos dizer assim. Por quê? Uma praga de gafanhotos atingiu aquela região, atingiu aquele povo, e o povo tinha perdido todas as suas colheitas, o vinho, as plantações, tudo. Eles tinham perdido tudo. E como se não bastasse a praga dos gafanhotos, veio a seca. A Bíblia vai dizer que as árvores secaram, todas as árvores. Olha como vai começar o livro de Joel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias ou no dia de vossos pais? O que ele está dizendo é: isto nunca aconteceu. Até hoje nós nunca passamos por uma situação como essa. O que estava acontecendo? A sociedade, ela servia a Deus. Ela ia ao templo. Ela entregava as suas ofertas. Ela servia ao Senhor, mas não de coração. Elas serviam ao Senhor por costume. Elas estavam acostumadas a ir ao templo. Elas estavam acostumadas a estar na casa do Senhor. Mas quando a praga atingiu aquele povo, eles pararam. E Joel se preocupou, porque era necessário um profeta. O profeta, ele sempre era levantado quando as autoridades não estavam fazendo da maneira correta. Deus levantava um profeta. Se os reis, os líderes da época não estavam fazendo, era necessário o levantar de um profeta. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o povo servia, mas não de coração. Por isso que no texto a qual nós fizemos a leitura vai dizer: rasguem o seu coração e não as suas vestes. Porque não adianta nada rasgar as vestes, não adianta nada mostrar o arrependimento se não vem de dentro para fora. Avivamento é isso, é trazer vida àquilo que estava morto. Estava ali, até estava ali, mas estava morto. Até estava ali, até eu conseguia ver, mas estava morto. Avivamento é justamente isso. É algo que vem do coração, é algo que vem de dentro. Às vezes a gente confunde avivamento com movimento. Às vezes a gente confunde o momento ali de glória e poder e manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acaba acontecendo? Há aquele momento, mas aquele momento acaba. E aí a pessoa se dirige à sua casa e volta a praticar o que já praticava antes. Volta à sua rotina normal, não muda nada. Isso não é avivamento, isso é movimento. Avivamento traz mudança de vida. Avivamento traz restauração de caráter. O que estava morto agora tem vida. Quem fazia o errado agora faz o certo. Quem não servia agora serve. Quem não participava agora participa. Isto é avivamento. É comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. No livro de Joel nós vamos encontrar passos ou características de uma pessoa avivada, ou passos para alcançar um avivamento. O primeiro passo que eu encontro no livro de Joel é a questão do cindivos. Nós vamos encontrar um versículo, e esse versículo vai começar com: cindivos os vossos lombos. O que significa cingir? Estar preparado, estar pronto para algo, estar preparado, é isso que significa. Se nós queremos ser avivados, nós temos que estar preparados. E como eu me preparo, irmã Emily? Com a palavra. A palavra é quem prepara o servo de Deus. A palavra é quem instrui. Eu não posso querer fazer nada sem a palavra, nada. Eu não posso querer cantar sem a palavra. Eu não posso querer fazer qualquer atividade dentro da igreja se ela não estiver baseada na palavra de Deus. Às vezes a gente gosta muito de revelação, e é bom nós encontrarmos um vaso, um servo de Deus que nos entrega uma profecia, que fala conosco, que traz uma mensagem do Senhor para a nossa vida. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: a maior revelação,
que foi dada a mim e a ti já está conosco. Está provavelmente na tua mão, que é a tua Bíblia, a nossa Bíblia. A palavra de Deus, ela é a revelação. E às vezes nós estamos com a Bíblia na mão e estamos dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma palavra, com a palavra na mão. E estamos precisando: Senhor, fala comigo hoje. E aí nós saímos do culto, Deus não falou. Falou sim. A gente que não escutou. A gente que não abriu o nosso coração. A gente que talvez tenha rasgado as vestes, mas não rasgou o coração. Então, quando ele fala sobre cingir, ele está falando sobre a palavra. Estar preparado na palavra. Perceba que ler a palavra é uma coisa, meditar nela é outra. Às vezes a gente fala: é necessário ler, mas é necessário meditar. Porque ler, eu leio aqui, daqui a 5 segundos esqueci o que eu li. Quando eu medito, eu entro no texto, eu vejo e vivo aquilo que está sendo escrito. Ler na palavra oficial é bom, é ótimo e é necessário. Mas mais do que isso, nós devemos parar para meditar, não só durante a palavra oficial, mas nos nossos lares, na nossa casa, porque o nosso primeiro ponto de referência é a nossa casa. Perceba que nós temos o avivamento público, o avivamento em massa de muitas pessoas. Mas um avivamento público, primeiro se começa no individual de cada um. Se começa no individual, porque eu não posso querer fazer tudo aqui na igreja aquilo que eu não faço em casa. Eu não posso querer ler a Bíblia toda aqui no culto se eu nunca paro para ler a Bíblia na minha casa. Eu não posso querer servir a Deus apenas na igreja, porque não foi essa a missão que o Senhor nos deixou. O que é que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão é pregar o evangelho, é pregar as boas novas do reino. E aí você pode me dizer: mas irmã Emily, eu não sou pregador, eu não sou uma pregadora. Você é. Jesus lhe deu essa missão. Pregar não consiste apenas a estar em cima de um púlpito com um microfone na mão. Pregar não consiste apenas em receber uma oportunidade num culto para pregar. Pregar é quando eu saio de casa, vou para a escola, vou para a faculdade, vou para o trabalho, vou para qualquer lugar e falo do amor de Jesus. Essa é a pregação do evangelho, é levar Jesus a quem precisa. A gente não pode querer guardar Jesus só para a gente aprende na igreja, a gente aprende durante a pregação e a gente precisa repassar este aprendizado para outras pessoas. Esta é a minha, esta é a tua missão. Ei jovem, ei adolescente, a tua missão é pregar o evangelho. Não se envergonhe do evangelho de Deus. Não se envergonhe da pregação. Porque o que é que Jesus diz? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas ele completa falando algo muito forte: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai. Não podemos nos envergonhar. Como dizem, o diabo não está brincando de ser diabo. A igreja precisa se avivar, precisa se fortalecer. E não vai se fortalecer se não estiver como base a palavra de Deus. A palavra, ela é o que? Ela é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar alma e espírito. Ela é capaz de tudo, ela é poderosa. Mas para que o poder dela venha se manifestar, é preciso que eu e você trazemos essa palavra para a nossa vida, para a nossa aplicação pessoal e transmitir através do nosso viver para as outras pessoas. Isso se chama testemunho. Testemunho de crente, testemunho de servo, é trazer para a nossa vida o que está escrito aqui. Então ele vai dizer que nós precisamos estar prontos, preparados. Sabe por quê? Porque quando nós não meditamos na palavra, quando nós não estamos preparados, a tendência é murmurar. Sabe por quê? Porque olha o que estava acontecendo. Joel estava passando por uma crise econômica. A sociedade de Joel estava enfrentando uma seca. E a tendência do povo era dizer que Deus os abandonou. A tendência do povo era começar a reclamar. Como na época de Jó. Jó estava passando por uma situação muito difícil. Acho que todos conhecem a história de Jó. Perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo. E em determinado momento ele começa a questionar a Deus.
Ele começa a questionar e vai falando com Deus e mostra que ele está aflito para Deus. E ele, numa conversa com Deus, fala tudo que está em seu coração. E aí Deus vai aparecer para Jó, no meio de um redemoinho, e vai dizer: cinge os teus lombos como varão, ou seja, te apronta como um homem, porque eu te perguntarei e tu terás que saber me responder. Olha o peso dessa palavra que Deus estava dizendo para Jó. Ele disse: te prepara como um homem, porque eu vou te perguntar e tu vai me responder. E aí Deus começa a perguntar para Jó: Jó, como se formam os ossos dentro do ventre da mulher? Jó, como é que a terra foi formada? Onde estava tu quando eu formava a terra? E ele começa a perguntar muitas coisas que Jó não sabe. Jó não tem como explicar. E depois que Deus fala, ele fala por mais de um capítulo e pergunta a Jó várias coisas. Jó, tu consegue pegar uma leviatã pelo anzol? E vai perguntando, e quando ele acaba, Jó fala: ponho a mão na minha boca, porque falei de coisas maravilhosíssimas demais para mim. Eu sou um homem, eu sou falho, eu sou um mero mortal. Tapo a minha boca e não falarei mais, porque já entendi que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu que Deus era todo-poderoso, que as circunstâncias que ele estava vivendo não eram nada. Jó entendeu que se Deus estava fazendo isso é porque havia um plano maior. Há um plano maior. Talvez você, adolescente, esteja passando por uma situação difícil no seu lar. Talvez a igreja do Senhor esteja enfrentando uma situação difícil, um problema. Mas o que Deus me trouxe aqui para te dizer é: isso é passageiro. E toda esta situação, toda esta circunstância tem um propósito maior. O nosso destino não é na terra, o nosso destino é no céu. Não vamos nos prender a coisas que hoje nós temos e amanhã podemos não ter mais. Não vamos passar a nossa vida apenas buscando aquilo que a Bíblia diz que a traça come e que o ladrão rouba. Vamos nos apegar naquilo que é eterno. O que é eterno? A salvação, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Nós temos que voltar a viver o nosso primeiro amor, aquela emoção de quando a gente fazia tudo com tanto amor, com tanta dedicação e não se importava com nada, não se importava se ia ganhar alguma coisa, não se importava se amanhã precisava fazer alguma coisa. O que importava era o hoje, o que importava era eu entregar a minha melhor adoração. Nesta noite eu convido a cada um de nós a refletir como está o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós estamos há um certo tempo na igreja, quando nós passamos a vir frequentemente à casa do Senhor, nós corremos o risco de cair numa coisa chamada comodismo. O que é o comodismo? É se acostumar. É se acostumar a vir ao culto e tratar o culto não como se fosse a manifestação da glória do Senhor, mas como se fosse apenas mais um culto. Eu preciso ir no culto porque o meu coordenador me mandou vir. Eu preciso vir no culto porque se eu faltar as pessoas vão perceber e vão dizer: será que desviou? Eu preciso ir no culto porque eu vou receber a oportunidade para cantar, então eu tenho que ir lá. Você tem que vir, de fato. Mas não por esta motivação, por obrigação, mas por prazer. O que a Bíblia vai dizer? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de alegria. Se for para dar glória a Deus, que seja o melhor glória a Deus. Se for para dar aleluia, que seja o melhor aleluia. Se for para fazer qualquer coisa aqui, cantar, pregar, receber uma oportunidade, que seja de todo o coração e não apenas de aparência. Que nós venhamos a entregar o nosso melhor louvor hoje. Quando eu falo hoje, eu não estou falando de forma simbólica, dizendo agora, durante esta semana. Quando eu falo hoje, eu estou falando exatamente neste momento. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Jesus pode voltar hoje. E será que eu entreguei o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração? Se Jesus voltar agora, você entregou o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia? Se esse for o último culto que nós iremos participar aqui na terra, nós demos o nosso melhor durante o culto, nós ouvirmos de fato a palavra, nós vimos aqui com amor, com dedicação, ou só porque precisávamos vir para o pré-congresso?
Vamos voltar ao primeiro amor. E aí a palavra vai continuar e vai dizer: cindir e lamentai. Sabe por quê? O texto começa assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz. Porque eles estavam passando por uma situação difícil, como eu já falei. Eles estavam enfrentando problemas, a crise financeira, a seca, a fome, não havia dinheiro, a comida estava acabando, os gafanhotos acabaram com tudo, e eles estavam parados, olhando tudo acontecer. Tudo estava acontecendo, mas eles estavam parados. Por isso que Joel é levantado. Porque ele vai olhar para aquelas pessoas e vão dizer: ei, acordem, despertem. Tocai a trombeta em Sião. O que é tocar a trombeta? É um sinal de alerta para a guerra. É como se Joel estivesse dizendo: vocês não estão vendo o que está acontecendo? Clamem em alta voz em cima do monte. Se ajuntem, porque a situação está difícil e nós estamos aqui parados. O templo está fechando por falta de mantimentos. E o que a gente está fazendo? Às vezes a igreja está com dificuldade, está com problema, e a gente consegue ver isso, mas não faz nada para mudar. Olha, pastor, aquela situação ali, se fosse eu, não faria daquela maneira. Vamos lá fazer. Vamos lá ajudar o pastor. Olha, não, naquele departamento ali está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas o que é que eu tenho feito para mudar aquilo? Não, eu gostaria que a igreja ela fosse mais assim. Eu gostaria de fazer isso aqui na igreja. Dá ideia. Fala com o pastor, fala com o coordenador, mas faz alguma coisa. Não seja como a sociedade de Joel, que está vendo tudo acontecer e fica parada. O que Joel está dizendo? Clamem, porque o mundo é mau, as circunstâncias não estão boas, e cabe a nós, igreja do Senhor, clamar. A situação que nós estamos vivendo não é boa. Eu posso olhar para a igreja e ainda ver muitos com máscara, e há pouco tempo atrás não podíamos nem estar aqui nem com máscara. O templo teve que ser fechado. As igrejas tiveram que ser fechadas. A gente teve que se trancar em nossas próprias casas. Nós precisamos mudar isso. Como? Clamando. Clamando. Nós não podemos ver o que está acontecendo lá fora no mundo e ficar calados. Nós não podemos ver o mundo lá fora se perdendo e ficarmos aqui dentro da igreja estagnados apenas, ouvindo a palavra, mas não transmitindo. Deus tem uma missão para os adolescentes, para os jovens que estão aqui. Deus tem uma missão e algo grandioso para entregar, eu sei disso, para cada um de vocês. Mas é necessário que nós venhamos fazer a nossa parte. Sabe por quê? Porque Deus ele não é mal educado. Ele não vai entrar aonde ele não foi convidado. O que a Bíblia diz? Que Jesus está à porta e bate. E aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Jesus está batendo a porta do coração de todos. Ele não faz acepção de pessoas. A diferença é que alguns abrem e outros não. Quem abre, ele entra e ceia e faz morada. Quem não abre, não há o que se fazer, porque Deus ele não é mal educado. Eu sempre costumo dizer que o que é para Deus, o que cabe a Deus fazer, só Ele faz. Eu posso me esforçar, correr de um lado para o outro, fazer isso, fazer aquilo, mas se cabe a Deus fazer, só Ele pode fazer. Não adianta eu me desgastar. Como a Bíblia diz, confiar na força do meu braço. Mas aquilo que cabe a mim e a você fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus ele não vai fazer por nós. Sabe por quê? Porque isso seria interromper o livre-arbítrio. E Deus não faz isso. Sabe? Então, aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Para Deus manifestar a presença. Eu quero ter um culto cheio da presença de Deus. Mas eu não quero fazer nada para que isso aconteça. Eu quero que o culto seja glorioso, seja cheio do poder, cheio da unção. Mas eu não quero me disponibilizar como um instrumento vivo para a manifestação da glória de Deus. Eu quero que aconteça. Mas a pergunta, eu insisto em fazer é: o que é que nós temos feito para que a glória do Senhor seja manifestada, não só dentro do templo, mas fora do templo? A sociedade estava estagnada, estava parada, e ele estava dizendo: ei, lamentem, se entristeçam com o que está acontecendo, fiquem tristes. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha o problema do outro e simplesmente ignora, porque não é com a gente, é com o outro. É com a irmã, é com o irmão, não é com a gente. É com o outro, é com a irmã que está ali na minha frente, mas é com ela, é na casa dela.
é com, não sei, com o parente dela, então eu nem vou orar. Ora por mim, igreja. Se fosse na minha casa, eu oraria, mas como é na tua, eu não vou orar. Ou então vou orar, mas vou orar de qualquer maneira. A comunhão entre os irmãos é o que faz uma igreja crescer, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Quando um dedo está ferido, todo o corpo sente. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo. Às vezes a gente não tem sensibilidade. Tem pessoas que estão na igreja, estão glorificando, estão exaltando o nome do Senhor, mas aí, sabe o que acontece? Elas estão glorificando, mas só Deus sabe como ela deixou a casa dela para vir no culto. Só Deus sabe como ela deixou a família dela para poder vir aqui na igreja, comparecer. E cabe a nós, como igreja, como unidade, como corpo, como eu já falei, ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa está do nosso lado, está querendo um abraço, mas a gente não dá. Está querendo, às vezes, apenas que a gente diga, como vai a tua vida? Está tudo bem na tua casa? Sabe aquelas pessoas que, às vezes, a gente faz uma simples pergunta, está tudo bem? E ela começa a contar a vida toda dela para ti. E aí, parece que a gente até pensa, né, no nosso ser carnal, ela vai contar a vida toda dela para mim. É necessidade. É a necessidade que a pessoa está sentindo. É a necessidade de um carinho, de um afeto que você deu, então seja grato, que nós venhamos ter sensibilidade com o nosso corpo, com os nossos irmãos, porque só assim nós vamos para frente. O que acontece com um, acontece com todos. O que acontece em um departamento, acontece com todos. Às vezes a gente se prende em departamento. É meu departamento aqui, então só vou ficar aqui. Não, não é dessa maneira. A igreja é completa. Um dia Deus vai buscar, vai levar para o céu, e lá não vai ter placa de igreja, lá não vai ter a placa da igreja dizendo, venham para cá, só quem era da igreja Assembleia de Deus, venha para cá, só quem era da igreja tal. Não, não vai ter isso. Todos nós seremos irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E aí ele continua e diz, vistam-se de pano de saco. O texto diz isso. O que é vestir-se de pano de saco? Quando as pessoas elas se vestiam assim, elas estavam mostrando o arrependimento. Elas estavam mostrando que estavam arrependidas e que iriam mudar. É trazer para fora aquilo que está dentro. Vestir-se significa externar aquilo que eu estou sentindo dentro. Tem pessoas que se arrependeram, que se reconciliaram, mas não mostram isso externamente. Tem pessoas que se arrependeram, que até estão na igreja, estão servindo a Deus, mas não mostram isso externamente. Tu olha e tu não vê. Tu não vê características de servo, características de filho de Deus, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. É externar. Nós temos que trazer para fora, para que as pessoas possam ver, como aquela mulher viu em Eliseu. Vejo que este homem que passa, perceba, que passa, não que para. Provavelmente nunca parou para falar com ela, mas passava. E ela via e observava a vida dele. Observava não só o interior, porque não tinha como, mas observava o exterior. E quando ela observou, ela disse, vejo que este que passa todos os dias na minha porta é um santo homem de Deus. Vou abençoá-lo. Vou abençoá-lo. Vou construir um quarto para ele, para que todas as vezes ele possa vir à minha casa e repousar. Você vai ser abençoado. Deus tem bênçãos para te entregar. A Bíblia nos garante que as bênçãos correm atrás daqueles que são obedientes ao Senhor. Está na Bíblia. As bênçãos, elas irão correr atrás de você. Mas nós precisamos externar a nossa gratidão, o nosso arrependimento ao Senhor. Que não fique apenas guardado dentro de mim, mas que eu possa trazer para fora, como sinal de evangelismo. Mas aí, como eu já disse, mas eu não sou pregador, e agora eu digo, mas eu não sou evangelista. Todos nós somos, todos nós temos essa missão, trazer para fora aquilo que está dentro. Eu não sei cantar, sabe? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve o nome do Senhor. Você pode até não saber cantar, mas sabe louvar a Deus. Então louve, fale dele, fale do amor dele. E assim, mudando a sua vida, mudando a sua maneira de pensar, trazendo para fora aquilo que está dentro e vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós alcançaremos um avivamento genuíno. Como eu já disse, não um movimento, um verdadeiro avivamento. E aí ele vai continuar e vai dizer, santificai. Santificai, a palavra está nos dando uma ideia de continuidade. Santificai. Ele não disse santifica.
Porque se eu santifico agora, amanhã eu não santifico mais. Ele diz: santificai. Constância diante da presença de Deus. Constância diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O que é isso? É buscar. Aí eu busco hoje para receber tal coisa. Não veio, então eu parei. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira que ocorre. Eu preciso disso. E aí a gente, na nossa mente limitada, põe às vezes uma data. Eu preciso e eu vou buscar a Deus por isso. E aí, daqui a uma semana, Deus vai me abençoar. E aí passa essa uma semana, não acontece, eu me frustro e paro de buscar, mas não é dessa maneira. Continua santificando, continua servindo, continua adorando, continua exaltando. A situação está difícil, mas santifica. A situação está complicada, mas santifica. A minha casa não está do jeito que eu gostaria, mas santifica. Constância diante da presença do Senhor. Se mantenha firme diante da presença do Senhor, porque Ele irá honrar, mas não no tempo dos homens e não na maneira dos homens, mas no tempo de Deus e da forma que Deus quer. E acredite no que eu estou te dizendo nesta noite, a forma que Deus quer é a melhor para a tua vida. Às vezes a gente quer, mas quer do nosso jeito. Não, Deus, eu quero, mas eu quero assim. Deus diz não. Não, não é assim. E aí a gente fica, não, mas eu quero assim, eu quero assim. Não é assim. E não vai ser. Deus sabe de tudo. A gente olha só o agora, como eu já disse, a gente é limitado, a gente não tem poder nem sobre o amanhã, que dirá daqui a uma semana, um mês, um ano, como estará as nossas vidas. Só Deus sabe. E cabe a nós entregar para Ele. Toma, Senhor, eu te entrego a minha vida. Toma, Senhor, eu te entrego os meus dias. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, o meu pensar, o meu agir diante de Ti. Porque eu preciso de Ti. E Ele vai continuar dizendo que precisa de comunhão. E Ele vai dizer assim: juntem-se, se ajuntem todos, assembleia, reúnam a assembleia. Eu poderia comparar com o nome da igreja. Eles dizem assim: reúnem a assembleia e chamem, olhem quem eles vão chamar primeiro, os anciãos. Chamem primeiro os anciãos e depois reúna todo o resto da terra. Perceba que os anciãos, eles representavam a sabedoria. Eles representavam a doutrina da igreja, os ensinamentos. Eles eram os responsáveis por repassar aquilo que tinha acontecido atrás para as novas gerações. Por isso que o texto no início do livro vai dizer aqui: ouvi isto, vós anciões, passai esta informação de geração em geração, narrai a vossos filhos e aos filhos dos seus filhos, e os filhos destes à próxima geração. Os anciões eram quem passavam a doutrina, os ensinamentos, a palavra de Deus. Nós não podemos, jovem, agora falando especificamente com o jovem, com o adolescente, nós não podemos querer fazer como algo transformador, mudar tudo na igreja, se nós não obedecermos primeiro a liderança. Nós não podemos querer progredir sem obedecer a quem está acima de nós, sem querer obedecer àquele que veio antes de nós. Nós não podemos querer mudar agora tudo e desobedecer aquele que nos ensinou. O que a Bíblia vai dizer? Não removam os marcos que os seus antepassados colocaram. Sobretudo, aprendam com eles. Aprendam com os mais velhos. Aprendam com a igreja que tem mais a ensinar porque viveu mais e, consequentemente, teve mais experiências. Que nós, jovens, venhamos aprender a ouvir a igreja do Senhor, as pessoas que têm a nos ensinar, que nós venhamos nos juntar, aqueles que têm coisas para falar. Às vezes a gente quer se juntar com pessoas que não têm nada a oferecer para a gente. Só o mal, só o pior. Quer levar não para o melhor, mas para o pior. Quer se afundar, mas quer te levar junto com ele para afundar também. Não se juntem com esses tipos de pessoas. Não removam os marcos. Sobretudo, ensinem e aprendam sobre a doutrina de Deus. Onde está a doutrina de Deus? Já falei, vou repetir, na palavra dele. Na palavra de Deus, esta aqui que está aqui nas minhas mãos, possivelmente está nas tuas, é a nossa maior arma e é a resposta para tudo. Irmã Emily, eu preciso disso, está aqui. Eu preciso disso, está aqui. Não tente barganhar com Deus. Às vezes a gente tenta barganhar com Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e em troca Deus vai me dar isso. Não é dessa maneira que ocorre. É sendo obediente, é sendo constante. Eu quero que o avivamento venha. Então hoje
de manhã eu vou fazer uma consagração, eu vou fazer um jejum, eu vou orar 1 hora e Deus vai fazer o poder acontecer hoje à noite. E aí, quando é no outro dia, eu já não faço mais nada disso, porque era naquele dia. Era só naquele dia, isso não é constância. E, como eu já disse, isso é movimento. Deus até faz, mas não permanece. Esquece, cai no esquecimento, cai no que eu já disse na questão do costume, mas nós, a nossa geração, não irá se conformar com este mundo. A nossa geração não vai virar uma geração que apenas fica parada olhando tudo acontecer, que apenas fica parada vendo o mundo se perder, não. Sobretudo a nossa geração vai buscar respostas para levar a almas sedentas. A nossa geração vai ser usada, vocês serão usados para levar a palavra de Deus através do louvor, através dos instrumentos. Eu não sei como Deus irá agir, mas eu sei que Ele vai. Eu queria que a igreja ficasse de pé.